Boa noite, pessoal. Vou deixar o tema fixado aqui. Meu amor, seja bem-vindo. Maninha, aí conosco. Estou tentando colocar o tema. Seja bem-vindo, Andresa. Estão me ouvindo? Estou tentando colocar o tema aqui. Aprendendo ainda, gente, mexendo nesse negócio. Seja bem-vinda, Carolina. Acho que agora vai. Pronto. Tudo bem, pessoal? Um dia sem gravar live, seja bem-vinda, Suelen. E já tô até com dificuldade aqui de fixar o tema. Esperar o pessoal entrando. Ó, já entrou todo mundo de uma vez. Vamos falar sobre divórcio. Falando de divórcio, quando tem crianças no meio, o que fazer? Sejam todos bem-vindos. Tata Borges, seja bem-vinda. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, já pode ir deixando aí, tá bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre divórcio. Trazer uns minutinhos aqui, porque demorou para entrar. Vamos lá, pessoal. Se vocês tiverem perguntas, dúvidas sobre divórcio, podem ir colocando aí pra gente comentando, tá bom? O tema de hoje é sobre o que falar para criança em meio a uma separação, em meio a um divórcio, né? Acredito que alguns de vocês têm filhos pequenos e são divorciados, é uma situação muito difícil, né? E é bom a gente sempre estar orientando os pais em relação ao que fazer nessa situação. A intenção é fazer um bate-papo, não fiz nenhum cronograma, porque eu gostaria de tirar dúvidas mesmo, tá? Bom, mas vamos começar falando sobre o casamento, né? No casamento, as pessoas depositam muitas expectativas, né? Até comentava isso com uma pessoa ontem. No relacionamento, as pessoas depositam muitas expectativas. Bem-vinda, madrasta! Bem-vinda, Dilma! E no relacionamento a gente deposita muitas expectativas, né? Eu sempre falo que casamento não é qualquer coisa. Casamento é quando você divide a história com a outra pessoa. Então, o casamento ele precisa sempre estar em constante avaliação, né? Não importa quanto tempo de casados vocês tenham, é necessário sempre avaliar o relacionamento, né? Assim como, por exemplo, uma empresa. Quem é dono de empresa aí sabe. Se a gente não fizer uma constante avaliação, as coisas vão por água abaixo. Casamento é a mesma coisa. Casamento a gente investe tempo, a gente investe dinheiro, a gente investe atenção, a gente investe muita coisa, né? E deve estar sempre em constante avaliação. Então, eu penso que o divórcio, ele tem que vir quando realmente não há nada a ser feito. Depois de todas as possibilidades, depois de ter tentado tudo. Se realmente não há possibilidade de continuarem juntos no casamento, então sim, né, a intenção, o propósito aí seria, o objetivo seria o divórcio. Antônio Fabrício, seja bem-vindo. Então, o divórcio, eu falo que divórcio é igual medicar a criança. A gente só tem que fazer, só tem que tentar essa opção depois que todas as outras não derem certo. É lógico que no casamento tem situações, né, gente, que a gente deve levar em consideração, por exemplo, em casos de violência, né, e não tem condições de continuar o relacionamento. O divórcio acaba sendo um meio, né, de sair dessa situação. A questão é que quando o casal vai se divorciar e tem filhos, independente da idade, a coisa se complica um pouco, né? Aliás, complica muito. É o sofrimento. E quando o casal separa, os dois sofrem, mas quando o casal separa e tem filhos no meio dessa situação, os dois separam e ainda tem o sofrimento da separação e ainda tem o sofrimento pelo filho, né? Como que esse filho fica no meio a esse divórcio? David, seja bem-vindo, Padre Fábio. Então, a criança ela tem um sofrimento e os pais eles têm um sofrimento em dobro porque pensam nesse filho, né?
E eu escuto muito assim: Ellen, eu prefiro não separar porque eu não quero que meu filho sofra. Vocês acham isso certo, pessoal? Às vezes o casamento não tem o que fazer e os pais estão ali firmes, estão juntos, né? Às vezes, juntos assim, às vezes nem dormem juntos mais, mas estão aparentemente juntos para os filhos não sofrerem. Vocês acham certo isso? Eu escuto demais, Ellen, prefiro não separar para o meu filho não sofrer. Gente, o que eu costumo falar para os pais? Primeiro, sofrimento é inevitável. Inevitável. Eu sei que é instinto de pai, mãe, quando a gente vê uma criança, a gente quer proteger, né? Colocar dentro da bolha de proteção e deixar ali pro resto da vida. E isso é instinto nosso, né? Qualquer pessoa, qualquer ser humano emocionalmente saudável, estável, ele vai ver uma criança e vai querer de alguma forma proteger aquela criança, porque a gente entende que crianças são seres vulneráveis, né? Eles não têm capacidade de defesa própria. Então é um instinto nosso, de adultos, querer sempre proteger as crianças, né? Principalmente de pai e mãe. E aí, tia Lari, seja bem-vinda. Tio Léo, seja bem-vindo. E aí, então, eu sempre falo que o sofrimento, ele é inevitável. Mesmo que a gente coloque a criança nessa bolha de proteção, o sofrimento, ele vem. Gente, o sofrimento, ele faz parte da vida. Da vida. Não adianta querer fugir disso, né? Por mais desesperador que seja, o sofrimento faz parte da vida. Né? Principalmente, a gente está aprendendo muito isso agora nessa pandemia, né? Tem pessoas que estão neuróticas com essa coisa com esse medo, né, de pegar o vírus. Gente, é lógico que a gente deve ter todo o cuidado do mundo, né? Tem os cuidados, devidos cuidados, mas o sofrimento, ele faz parte da vida. E é uma coisa que nem sempre estará no nosso controle, né? Seja bem-vinda, Maísa. Vou falar sobre isso, viu, Dilma? Esperar os filhos crescer. Então, assim, o sofrimento, ele vem, de qualquer forma. Uma outra coisa também, né? Falei duas coisas que eu costumo falar com os pais. Às vezes, não assim se assustem com isso, mas às vezes é melhor que os filhos sofram quando os pais estão por perto do que sofrer na vida adulta e não ter os pais por perto, né? Então, numa situação de divórcio, se realmente não der certo o casamento, se realmente não tiver jeito, o divórcio, ele vai ser uma saída. E não pensem tanto nos filhos em relação à separação. Pensem nos filhos, como vai ficar a situação deles. Mas não continue um casamento que não esteja dando certo por causa de filho. Sabe por quê? Os pais pensam assim: eu não vou separar, porque senão o meu filho vai sofrer. O que o filho pensa? O meu pai e a minha mãe estão infelizes por minha causa. Então a criança acaba sendo bode expiatório, né? Os pais não separam por causa da criança e de uma forma ou de outra a criança está vivenciando aquilo. Meus pais não se separam por minha causa. Gente, isso é um peso muito grande para a criança. Então na cabeça da mãe e do pai eles estão fazendo bem para o filho, na cabeça do filho está sendo um sofrimento absurdo, né? Então o sofrimento, ele vai ser inevitável mesmo, principalmente numa situação de divórcio. A criança vai sofrer assim como todo mundo vai sofrer, né? A família inteira vai sofrer. E realmente a gente vai ter que lidar com isso, né? Mas às vezes é bem melhor a criança sofrer por conta desse divórcio e ver cada um seguindo seu rumo, do que ver os pais ali frustrados e se sentir culpada por isso, né? Então isso é muito triste. A Dilma escreveu: bom, eu vivi isso, esperei eles crescerem, sofreram menos, eu acho. Sim, Dilma, então, eu penso assim, independente de idade, né? Eu falo até por uma questão pessoal. Jung falava que a experiência do psicólogo, ela influencia totalmente no tratamento do paciente, né? E meus pais se divorciaram, eu já tinha 20 e poucos anos, né? Minha irmã tá aí também, tá vendo essa live. E a gente sofreu pra caramba. Nossa, foi um divórcio complicadíssimo. Foi uma situação muito conflituosa. Foi um divórcio muito complicado. Mas eu penso que, independente da idade, os filhos sofrem muito, né? Principalmente quando moram com os pais. Os filhos podem ser até mais velhos, mas se moram com os pais, vai ser um sofrimento muito grande, porque a sensação de ruptura
né? Essa sensação de que algo se rompeu. A sensação de chegar em casa e ver que o pai saiu, que a mãe foi embora, é uma situação absurdamente cruel para um filho, né? Mas eu penso que, independente da idade, os filhos vão sofrer muito. Assim como os pais também, né, gente? Os pais também sofrem. É uma ruptura para todo mundo, né? Se alguém tiver dúvida, quiser fazer algum comentário. E aí, quando não tem opção, que a única opção é o divórcio, o que eu oriento os pais a fazerem? Primeiro, os filhos, gente, eles têm uma imagem muito concreta do pai e da mãe. Então, quando vocês, por exemplo, quem tem criança de 4, 5 anos, entende que para o filho, o pai é um herói. Para o filho, a mãe é a Mulher Maravilha, né? Então, os filhos, eles têm uma imagem, eles projetam uma imagem heróica dos pais. E isso a gente não vai quebrar. Isso a gente não vai tirar. Aquela coisa do Papai Noel, né? Papai Noel existe? Não existe, mas as crianças não precisam saber disso, né? Coelhinho da Páscoa existe? Não. Mas é o que eles criaram no imaginário deles e tá tudo certo. Então, o filho, principalmente até os 7 anos, 8 anos, eles criam uma imagem heróica de pai e mãe. Então, não importa se o pai traiu, se a mãe traiu, se o pai é isso, se a mãe é aquilo. Para o filho, mãe e pai serão sempre heróis. Principalmente quando é criança, né? Então, assim, a gente não vai mexer nisso, não queiram mexer nisso, né? Tem muitas mães que sofrem com isso e falam, nossa, Ellen, mas eu sofri tanto, o pai, né, o fulano de tal, fez isso, fez aquilo. Tá certo, você não precisa amar essa pessoa. Mas para o seu filho, ele é um herói, né? Ou vice-versa também. O Anderson tá falando aqui, meus pais também se divorciaram. Eu tinha 14 anos, foi um tempo bem complicado, mas hoje vejo que foi melhor assim. Realmente, né? Tudo na vida é temporário, até o sofrimento, né? O Padre Léo falava isso. Tudo na vida passa. O que é bom passa, o que é ruim também passa. E o sofrimento ele vai passar, né? Tanto que a gente trabalha o sofrimento do divórcio no mesmo processo do luto. Tem a fase de negação, tem a fase de resistência, tem a fase de aceitação, a fase de cura, aquela fase de cicatrização, sabe? Então, a gente trabalha o divórcio na clínica com o mesmo processo com o qual a gente trabalha o luto, né? Porque é um sofrimento muito grande e é uma sensação de ruptura, mas é um sofrimento que vai passar, né? Seja bem-vinda, Maria Tereza, colega de trabalho, psicóloga também. Seja bem-vindo, Júlio. Então, quando os pais se separam, o ideal é não quebrar essa imagem de pai herói, de mãe herói que a criança tem, né? Até porque a criança, ela não é... Vou usar uma palavra que eu não gosto. A criança não é culpada, né? Não gosto muito dessa palavra, mas para ficar mais fácil a compreensão. A criança ela não é culpada pelo divórcio. Então não tem por que a gente tirar essa imagem projetada de pai herói e mãe herói, certo? Pode ser que o pai não seja bom, pode ser que a mãe não seja boa, não tem problema. Quando a criança crescer, atingir uma capacidade de consciência crítica, aí ela vai falar: nossa, meu pai não é bom, minha mãe não é boa. Ela vai criar isso. Ela vai desenvolver esse senso crítico, né, sobre essa paternidade, sobre essa maternidade. Não nos cabe mexer nisso. Não nos cabe menosprezar essa imagem heróica que a criança guarda do pai e da mãe. Okay. A Dilma tá falando, né? São relações diferentes, pais e filhos, e marido e mulheres. Não deixo que meus filhos misturem. Exatamente. É aquela coisa, né, Dilma? Briga de marido e mulher, ninguém mexe a colher. Que todo mundo fala, e é uma grande verdade. A partir do momento que os filhos entram ali na situação do casal, aí a coisa se complica toda, né? E, inclusive, quando os pais se separam, os filhos às vezes têm uma certa tendência a querer optar na vida dos pais, né? E isso é um tanto errado também, né? Isso vai ser um tanto conflituoso, porque filho não tem que mexer na vida dos pais. Filho não tem que optar na vida dos pais, né? Muito pelo contrário, os filhos que devem ouvir os pais. E tem pai e mãe também que é meio difícil.
Então, chegamos aqui, né, nessa... Seja bem-vinda, Sueli. Chegamos aqui nessa primeira fase, né? Divorciaram, primeira coisa que tem que se preocupar, né? Não teve jeito, não teve como continuar o casamento. A única opção foi divorciar? Ok. Então, pense na imagem que seu filho tem, que sua filha tem sobre pai e mãe, né? É uma imagem heróica, não nos cabe mexer nessa imagem projetada que a criança tem de pai herói e mãe heroína, certo? Segundo, senta, conversa com seu filho. Ah, mas meu filho é uma criança de 4 anos. Senta e conversa com seu filho, né? Gente, criança, imagine o seguinte, criança é igual uma esponja e elas absorvem tudo ao redor o tempo todo. Vocês já perceberam que às vezes quem tem criança em casa ou quem é professor, professora, às vezes percebe isso. A criança está lá colorindo, está lá na cozinha, colorindo, e você está conversando com alguém, conversando no telefone. Quando vê o seu filho responde, ele estava colorindo, mas estava ouvindo o que você estava dizendo do outro lado da casa. Porque criança é muito assim. Criança está ali brincando, mas está com as anteninhas ligadas, né? Então a criança é uma esponja. E a criança, ela suga tudo que está ao redor. A criança é uma esponjinha que vai captando tudo ao redor. Então, não acreditem nessa coisa de que a criança não entende o que está acontecendo. Entende sim, e é melhor vocês conversarem com os filhos de vocês do que deixar que as cabecinhas delas funcionem por si mesmas. Porque criança, quando enfia eu falo que criança, quando enfia uma sementinha na imaginação, vira um dragão, né? Então, é assunto de criança sim. Sentem com os filhos e conversem. O que eu faço no consultório? A gente tem um livro, eu costumo fazer essa atividade, tem uma apostila, na verdade, que eu costumo fazer com as crianças. E depois, quem quiser, pode me chamar no direct que eu passo o nome, que eu não vou lembrar agora. E nessa apostila, a gente faz todo o processo que eu oriento os pais a fazerem. Primeiro, senta com o filho, conversa. Eu, seu pai, eu, sua mãe, estamos nos separando por conta disso, disso. Lógico, aí esse é o momento que a gente não tem que entrar em detalhes, né? Quando é caso de traição, por exemplo, não entra em detalhes, né? O casamento não deu certo, o papai vai morar em outra casa, a mamãe vai morar em outra casa, ok, né? Então expliquem para a criança. A Dilma tá falando que ela fala que criança é um radar. É um radar mesmo, viu, Dilma? Criança tem as anteninhas bem ligadas o tempo todo, 24 horas, né? Por isso que a gente tem que parar com essa coisa de que, você é criança, não vai entender. De forma alguma. A criança também entende as coisas. Não só entende, como cria coisa demais. Então, nunca deixe nenhuma história mal contada para a criança, porque ela vai criar na cabecinha dela um monte de coisa, né? E aí, nessa apostila, a gente começa falando o que é o divórcio. O que é separação? Aí eu explico para a criança, lembra que o papai e a mamãe se casaram? Eles assinaram um papel e levaram para o juiz, no cartório, e vou explicando tudo para a criança. E aí eu falo, separação, divórcio, é quando eles também fazem isso, né? Tem que assinar um papel, tem que chamar advogada, e a gente explica quem que é o advogado, a gente explica quem que é o juiz, o que é cartório, né? Porque, querendo ou não, os pais em algum momento vão falar esses nomes, essas palavras, perto dos filhos, né? Por exemplo, em caso de pensão. Os filhos escutam o tempo todo a mãe e o pai falando de advogado para lá, advogado para cá, e ninguém explica para a criança o que é um advogado, né? Então, vamos sentar com a criança e vamos explicar o que é divórcio, vamos explicar que cada um vai morar numa casa diferente, né? Como que vai ficar essa situação, o que é guarda compartilhada, isso tem que ser explicado para a criança, o que é pensão, né? Explica para a criança que o papai e a mamãe juntos, eles compram algumas coisas que a criança gosta, mas já que eles estão separados, as coisas vão ficar um pouquinho diferente, vai ter algumas coisinhas que a criança gosta que não vai dar para comprar, né? Porque o padrão de vida, a situação financeira do casal muda muito no caso de divórcio, e tudo isso tem que ser explicado para a criança, né? Então explica para a criança tudo isso, o que são essas coisinhas, com muita paciência, né? Se for o caso, faz o que a gente faz no consultório, desenha. Pega o livrinho ajuda muito, né? Bom, os filhos, eles vão sofrer? Vão trabalhar esse sofrimento, né? A criança tem que pôr as emoções para fora. Na apostila também a gente faz diversas atividades onde a criança consegue
elaborar essas emoções, esses sentimentos, né? Não é errado a criança querer chorar, não fiquem, né? Tem pais que ficam muito desesperados. Ai, Ellen, mas meu filho chora, tal, do nada. É assim mesmo. No começo é assim, a fase do luto, lembra? É uma fase de perda. Então, a criança vai chorar, a criança vai entristecer, a criança vai se irritar. Tem crianças que ficam extremamente agressivas porque é uma sensação de abandono, é uma sensação de, né? É tudo muito conflituoso para a cabecinha da criança. Então, é natural que por alguns dias, né, algumas semanas, a criança fica assim. Até adulto também, né, às vezes fica meio confuso, fica estressado, descontando as pessoas, porque é uma fase de ruptura, né? E quando há uma ruptura, a gente tem que reorganizar as emoções, tá bom? Em relação à guarda compartilhada, também tem que ser explicado para as crianças, tá? É muito importante. É muito importante, se possível, gente, que quem estiver se divorciando, né, tentar, na medida do possível, manter um bom diálogo, né, ainda que separados, porque essa questão de guarda é tão complicada. A criança tem uma rotina na casa da mãe, tem outra na casa do pai, isso, nossa, isso é extremamente complicado, isso não é bom para a criança, isso deixa a criança muito confusa, né? Então tudo tem que ser muito bem esclarecido. Eu faço até o diário de viagem com as crianças que estão em processo de guarda compartilhada. Assim eu consigo organizar a rotina entre pai e mãe, com caderninho. Tem dúvidas? Deixa eu ver o que o pessoal está comentando. Quem quiser fazer algum comentário, tirar alguma dúvida. Ok. É natural também, as mães às vezes reclamam, né? Nossa, mas o pai que me traiu, o pai que fez coisa errada e meu filho tá com raiva de mim. É o que eu falei, tá, gente? A criança entende como abandono. E ela vai passar por um processo de teste. Ela vai testar a figura materna e a figura paterna. É um momento, às vezes, bem complicado. Os pais vão ter que ter bastante paciência. Emocionalmente falando, é muito complicado para a criança, tá? Então tem que ter um pouquinho de paciência. Tem dúvidas, pessoal? Sabe uma coisa que eu gosto muito de fazer com a criança, principalmente quando a criança tá sofrendo muito? Aliás, eu falei que é comum nas primeiras semanas a criança sofrer. Só fiquem atentos para em relação a essa criança estar entrando no quadro de depressão, tá bom? Quando a situação persiste, a criança pode entrar em um quadro depressivo. Aí tem que buscar uma avaliação, tá certo? Procurem ajuda. A Maria Tereza está falando aqui. Em alguns casos, as crianças tendem a escolher um pai como favorito. Sim, sim. É o que eu falei da projeção da imagem heróica, né? Não importa quem esteja errado ou certo nesse casamento, nessa separação, a criança sempre vai ter um herói, uma heroína. E isso não nos cabe, né? Mexer. Lógico que isso é meio chato, né? Como eu falei, as mães questionam, nossa, Ellen, mas quem fez coisa errada foi o pai, e meu filho gosta mais do pai do que de mim. É natural, né? Até porque existe um apego muito grande as meninas têm um apego muito grande aos pais, os meninos têm um apego muito grande às mães, né? Até certa idade. E quando a criança crescer e tiver uma consciência crítica, ela vai entender, né, o que foi feito. Não cabe à mãe ou ao pai ficar falando o que o outro fez, até porque isso é alienação parental, e alienação parental é crime. Que mais? Deixa eu ver o que o pessoal tá comentando. Eu brinco com as mães lá e com os pais, consultório, porque eu falo assim que no caso de guarda compartilhada, os pais sempre ficam com a melhor parte. Na verdade, guarda compartilhada na prática mesmo, é bem difícil de ter, né? Mas geralmente os filhos ficam no final de semana com os pais. Pai, homem, né? E aí, como que é? Geralmente na casa da mãe é rotina,
é horário de acordar, horário de dormir, tem que comer certinho, tem horário para tudo, tem que tomar banho, tem que escovar o dente. Na casa do pai, geralmente, como vai final de semana, o pai leva para o shopping, o pai leva para o parque, o pai leva para viajar. Então, os pais sempre ficam com a melhor parte, né? E realmente isso é mais. É uma situação mais complexa para as mães que passam a maior parte do tempo com a criança. Tem um comentário aqui. Faz um mês que me separei e, por enquanto, voltei para a casa da minha mãe. Já sentei e expliquei tudo para o meu filho de 4 anos. Ele não gosta que toca no assunto e sempre muda de conversa. Olha, com 4 anos ele já tem uma capacidade de compreensão, né? Ainda que simplória, que eu falo, mas tem. Começa a utilizar a brincadeira com ele. Aliás, procura terapia para o seu filho, que vai ser muito, muito interessante. Mas começa a usar algumas brincadeiras com ele que tenha personagens, né? Que as crianças se projetam muitos personagens, principalmente para elaborar esse tipo de situação. Eu falei que eu ia comentar aqui e acabei esquecendo. Uma coisa que eu gosto muito de fazer com as crianças, porque assim, querendo ou não, a criança sente que o pai ou a mãe o abandonou, né? Se for o pai que saiu de casa ou a mãe que saiu de casa, a criança vai entender que foi o pai que abandonou, né? Então, o que que eu faço com as crianças, dependendo da situação, claro? A gente pega uma caixinha e orienta as mães a pedir que a criança coloque nessa caixinha coisas do pai, né? Já que o pai mora longe, então vamos colocar coisas nessa caixinha que sejam do pai. É, lembranças, objetos. A criança pode até pedir para o pai mesmo, né? Algum objeto, alguma coisa, que ela vai ter um pouquinho do pai ali, né? A criança, gente, ela, quando é muito pequenininha, elas não têm essa noção de presença. Tanto que quando a criança está muito insegura, por exemplo, para ir para a escola, né? Às vezes ela quer que a mãe fique perto lá o tempo todo, né? No caso de ansiedade e separação. Aí a criança chora quando a mãe vai embora, faz aquela coisa, e passa mal, tal. Às vezes eu peço para a mãe deixar um objeto dela com o filho, um relógio, um chaveirinho, e só isso já deixa a criança segura, porque a noção de presença para essa criança é uma noção menos complexa, né? Então, só o fato de ter uma caixinha com as coisas do pai ali já ameniza um pouco esse sofrimento da falta, né? Tem outro comentário aqui, né, sobre essa separação. Ele está calmo, mas começou a fazer xixi na cama. É muito natural que os filhos, quando os pais separam, eles começam a regredir, tá? Às vezes é comum por conta dessa necessidade de cuidado, né? Os filhos eles vão querer cuidado, então eles vão regredindo. Mas às vezes realmente, como eu falei, a criança entra no estado depressivo, né? E aí quando a gente tem que buscar uma intervenção, tá certo? Mas realmente há muitos casos que a criança regride por conta desse desse querer cuidado, né? Nossa, não tenho meu pai aqui, nossa, não tem minha mãe, então eu quero cuidado. Então a criança regride bastante. Bem-vinda, Angélica. Eu acho que as mães, de uma forma muito positiva, as mães se preocupam muito, né, com os filhos, até mais que os pais, até que o homem é muito prático, né? Mas quando há casos de divórcio, as mães se preocupam bastante em levar os seus filhos para a terapia. E realmente é muito importante, é muito importante. É lógico que a princípio, gente, é como eu falei, o sofrimento ele vai ser vivenciado, né? A gente, enquanto terapeuta, a gente avalia, né, é, se esse sofrimento está trazendo outras situações complicadas para a criança, para a família, e a gente tenta amenizar isso de uma forma prática, a gente tenta levar a criança a elaborar essa situação. Mas o sofrimento é inevitável, né? Às vezes tudo que a gente tem que fazer é esperar a criança chorar, esperar passar por esse sofrimento. O sofrimento não tem como arrancar com a mão, bem que a gente gostaria, né? Mas não tem como. Tem crianças que vão regredir, né? Como eu falei aqui agora.
tem crianças que vão ficar deprimidas, tem crianças que vão mudar o hábito de alimentação, tem crianças que vão começar a comer unha, tem crianças que vão ficar muito ansiosas. A partir do momento que há um processo de ruptura, é natural que as coisas fiquem bagunçadas, né? Por isso que a gente tem que organizá-las. Tem dúvidas? Bom, resumindo, o que os pais devem fazer no processo de divórcio, primeiro, não subestimar essa imagem que a criança tem do pai e da mãe, né? Independente do que realmente aconteceu para vir a ter um divórcio, a criança ela sempre vai ter um pai bom na cabecinha dela e uma mãe boa. E isso a gente tem que manter, né? Independente do que tenha acontecido. Lembrando que a alienação parental é crime, tá? Não façam isso. Isso é um sofrimento absurdo para a criança. Né? Se vocês amam os filhos de vocês realmente, não façam nenhum tipo de alienação. E deixa eu dar uma olhadinha nos comentários. E sempre, 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 em qualquer situação, explicar para a criança tudo o que está acontecendo. Senta com a criança, explica o que é advogado, o que é pensão, o que é guarda compartilhada. Explique porque a criança é uma esponjinha. Tudo que você fala para o vizinho, para o avô, para o tio, para a tia, para o colega de trabalho, a criança está ali ouvindo. Né? Criança sempre presta atenção no que os pais estão conversando, sempre, 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 sempre. Então expliquem para a criança. A Maria Tereza colocou aqui, né, que acolher o sentimento da criança é muito importante, sim. E aí exige muito dos pais. Nos casos de divórcio, Maria Tereza, eu costumo encaminhar muito as mães, né? Porque geralmente é as mães que ficam a maior parte do tempo com a criança. Eu encaminho as mães para terapia. Porque a mãe está sofrendo com o divórcio, a criança está sofrendo, só que a criança ela ela faz uma espécie de teste com os pais. Então, o momento que a criança vai ficar agressiva, é o momento que a criança vai ficar difícil. Se for pré-adolescente, então, nossa, vai ficar muito difícil, né? É uma criança que vai querer tudo para ela vai começar a pedir demais as coisas, ela vai começar a ser mais autoritária. E nesse caso, as mães têm que ter muita paciência, muita, muita, muita mesmo, né? Então, geralmente, eu encaminho as mães para terapia também para dar conta desse processo. Dúvidas, pessoal? Comentários? Já adiantando que nessa quinta estarei gravando uma live com o Peterson Beraldo, o Peterson que dá aula no Colégio São José. Nós estaremos conversando sobre as dificuldades nos estudos online, viu? Então, quem está com dificuldade com seus pequenos, nessa espécie de homeschooling, nessa loucura de estudar em casa, assistam a live de quinta-feira. Bom, acho que eu falei o principal, né? A gente sempre tem que esclarecer tudo para a criança, mesmo que ela seja pequenininha. Peguem bonequinhos, mostrem desenhos, tem livrinhos. Quem quiser o nome do livro, da apostila que eu uso com criança, me chama no direct que eu mando para vocês, tá bom? É uma apostila completa, é uma apostila que trabalha todas as questões emocionais da criança. Eu acho fantástico, é uma apostila muito antiga até, mas eu acho incrível como trabalha todo o emocional da criança, tá bom? Acho que eu falei que o principal, não só para divórcio, mas em qualquer situação, a criança tem o direito de saber do que está acontecendo. Expliquem para a criança, expliquem. Tomem cuidado com essa coisa de que criança, você não entende que você é criança, quando você crescer você vai entender. Não façam isso. Não façam isso, que a criança fica criando um monte de coisa na cabecinha dela e às vezes é pior, né? Então, o importante é sempre contar para a criança tudo o que está acontecendo, tá certo? Viu que não tá dando certo, viu que tá complicada a coisa, procura psicólogo. A gente tá aí pra isso, viu? A gente tá aí pra isso. Pra dar conta, né? Falando como alguém que passou por isso, né? Como eu disse, meus pais são divorciados. E isso foi um pouco antes de começar a acolher muita criança, né? Que passou por questões de divórcio. Falo pra vocês que o sofrimento ele é inevitável, mas ele passa. Ele passa, viu? Fiquem tranquilos. As crianças, elas compreendem isso, elas têm uma capacidade muito grande de compreender essas questões, né? Então, vamos tratar, vamos, né, acolher essa criança, vamos ter um pouquinho de paciência,
porque são situações que trazem sofrimento, mas que passam, tá certo? Grande abraço para vocês, boa noite. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode mandar no direct, tá bom? Ou lá no Zap. E os pais profissionais que ainda não fazem parte da minha lista de transmissão no WhatsApp, me chamem no direct que eu coloco vocês, tá bom? Que lá eu mando conteúdo para os pais toda segunda, quarta e sexta. Grande abraço, fiquem com Deus, uma ótima semana e não percam a live de quinta-feira, certo? Boa noite!